Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, aqui você acompanha o nosso canal da Comunidade Missionária Divina Misericórdia. Quem vos fala é o diácono irmão Francisco. E eu já peço desde o início, para você nos ajudar nesse processo de evangelização, você dê o seu like aí, faça seu comentário, inscreva-se no canal se você não é inscrito, que você possa compartilhar com outras pessoas. Se você gostou do conteúdo, você possa compartilhar com outras pessoas do seu grupo, do seu convívio, sobre aquilo que nós vamos refletir hoje, que eu acho que é algo muito importante para abrir os nossos olhos, tanto enquanto leigos e leigas engajados, membros do clero, participantes da Igreja de Jesus Cristo, assim como também aqueles que têm responsabilidades no pastoreio do povo de Deus. Eu quero falar sobre os falsos pastores. O profeta Isaías já fala, Jesus Cristo reforça e muito no seu evangelho, falando sobre os pastores, falando sobre as ovelhas. Santo Agostinho escreve belíssimamente sobre o relacionamento das ovelhas, aliás, do pastor com as ovelhas. E ainda hoje nós temos muitos profetas de belos discursos, mas a prática é uma tragédia. Cuidado com os pregadores moralistas, presentes em todas as igrejas. Há quem os siga, há quem os idolatre, mas um dia a máscara cai pelas suas más ações. Geralmente são muito radicais. Não aceitam conversar porque se julgam portadores, donos exclusivos da salvação. Impõem e dominam, contrariando o princípio cristão de se colocar a serviço, de servir. Importante aqui ressaltar que não é só na nossa igreja que tem isto, mas em várias denominações nós vamos encontrar. Nós precisamos entender que quando eu disse isso, eu quis dizer que também podemos encontrar sementes do verbo em outras denominações. É preciso que nos abramos ao diálogo com os outros nossos irmãos cristãos que não pertencem à nossa denominação católica, apostólica, romana. E até mesmo o Papa Francisco tem incentivado o diálogo com os nossos irmãos não cristãos de outras denominações religiosas, principalmente as orientais e as de matizes africanas. Nós precisamos ter o respeito. Nós precisamos olhar os bons frutos, que existem em vários lugares. Nós precisamos aprender a valorizar isto. Nós precisamos entender que lá no Evangelho, para quem não concorda com o que eu estou dizendo, há uma passagem onde um homem fazia milagres, pregava e curava as pessoas. E eles foram até Jesus, os discípulos, dizendo para proibir. Jesus não pode, ele não é um dos nossos. Como é que ele está curando? Como é que ele está falando do reino? E nós sabemos a resposta que Jesus deu. Enfim, meus irmãos, no céu haverá muitas surpresas. Gente que nós juramos ser santo não vai estar lá. E gente que a gente acha que é o diabo, de repente vai encontrar lá no céu. Celebrando a vida, celebrando o amor que Jesus nesta terra semeou e continua a semear nos corações. Nós, quando falamos falsos pastores, é como que falar de lobos travestidos em pele de cordeiro. Ele coloca a pele do cordeiro em cima e se mistura. E quem olha só vê cordeiro, não consegue ver o lobo. E também as ovelhinhas, coitadas.
elas se confundem todas. Meus irmãos, nas comunidades podem surgir pessoas assim, para iludir o grupo, visando algum benefício, algum interesse material, vaidade, desejo de poder, autoafirmação, prestígio e tantas outras coisas mais. Não são belas palavras, não é a ortodoxia exuberante louvor e o exuberante louvor que leva à comunhão com Deus, mas sim o compromisso concreto com a promoção da vida. Particularmente os excluídos, cumprindo a vontade do Pai, que deseja vida plena. Santo Antônio de Pádua, grande santo da igreja, doutor, ele dizia uma frase fantástica: cessem as palavras, que falem as obras. Muitos são os cristãos apenas na aparência. Mesmo assim, são capazes de enganar a muitos, de desviar do caminho traçado por Jesus. A pista para reconhecer e para desmascarar esses falsos pastores consiste em observar o seu comportamento e não a sua fala. Os falsos profetas, eles tendem a desvincular-se aquilo que fala daquilo que vive. Então, ou seja, eles falam uma coisa, mas vivem de maneira diferente daquilo que foi falado. Pregam o amor e a misericórdia, mas são egoístas, impiedosos. Exigem o perdão, exigem reconciliação, porém têm ódio no coração, cria divisão, anuncia o absoluto de Deus, mas são apegados aos bens materiais. Ai, como esse povo gosta de dinheiro. E tem um detalhe, eles não gostam de desagradar o rebanho. Muitos falam aquilo que o povo quer, falam aquilo que o povo gostaria de ouvir, e não o que precisa de ouvir. Uma coisa deve ser bem frisada: falsos pastores não discordam. Eles não discordam do nosso desejo, mesmo que nós estejamos errados. E isto por quê? Porque ele tem medo. Medo de perder o dízimo, medo de perder o patrocínio, medo de perder outra vantagem qualquer. Cada vez mais surgem pessoas mal intencionadas para falar aquilo que nós queremos ouvir, em troca de dinheiro, de ofertas e até trízimo. Não falei errado, não. Tem gente que já pregou aí o pagamento do trízimo. Nós precisamos reconhecer que eles sabem vender o peixe. E o povo acaba comendo gato por lebre. É duro de aceitar, meu irmão. É duro de aceitar, minha irmã. Mas somos tratados como mercadoria. Mercadoria que tem preço, tem valor econômico. E o que vale, então, é o marketing. É o marketing e não a fé. Meus irmãos, justamente por este pensamento, nos tornamos mansos quando queremos algo. Somos fartos nos elogios e nos sorrisos para os nossos chefes, para aqueles que são importantes, porque eles podem fazer algo por nós. E às vezes desrespeitamos os simples, desrespeitamos os pobres, desrespeitamos aqueles que limpam o nosso local de trabalho, aqueles que ocupam funções, às vezes mais simples, aqueles que têm um salário menor. A gente despreza, passa por cima, nem olha. Quantas e quantas vezes a gente já não viu, já não testemunhou? A dona Mariazinha, lá do seu barraco, sai para falar com o pastor, com o padre, sei lá, com o responsável. E quando é anunciada, olha, a dona Mariazinha está aí.
Ah, diga que eu não estou, diga que eu estou ocupado, agora não dá para atender. Mas se disser, olha o gerente do banco, olha o prefeito, olha o dono da indústria tal, está aí. Ah, manda entrar, traz um cafezinho, traz uma água gelada. E a pessoa entra. Ah, o ar-condicionado está bom, o senhor quer que abaixe? Não é assim que funciona, muitas vezes. Meus irmãos, nós conseguimos ser coelho na rua e cavalo, às vezes, dentro de casa, com os nossos. Às vezes, pais, filhos, cônjuges. Como dissemos, quando se conhece o produto, não se deixe enganar pela propaganda. Saiba que muitos te conhecem e por isso não te compram. É isso, meu irmão. Por isso que eu falo. É muito fácil pregar em terras estranhas, onde ninguém conhece a gente. A gente pode falar o que quiser. Agora, pregar para o povo que nos conhece, que sabe a hora que eu levanto, sabe o que eu faço, sabe o que eu como, sabe que carro eu tenho, sabe onde eu trabalho, sabe quem são meus familiares, meus amigos, sabe o que eu faço de lazer, aí é mais difícil. Porque na hora que pregar, eu não posso destoar, porque senão o povo vai olhar para minha cara, vai querer colocar um tomate no meu nariz. Meus irmãos, a igreja é lugar do amor, lugar de Jesus Cristo, lugar de misericórdia. Às vezes eu fico pensando, tem gente que quer passar medo no povo, mantê-lo refém, e até parece que só fala do diabo na igreja. É diabo para cá, diabo para lá. Meus irmãos, tudo bem, o diabo existe, é claro que existe, mas a última palavra não é do diabo. A última palavra é sua, pela ação do Espírito Santo de Deus que Ele enviou. Jesus Cristo nos enviou. Meus irmãos, esses falsos profetas precisam de oração também. Quando a gente perceber que uma pessoa está indo por esse caminho, a gente começa a rezar por ela, para se libertar, para ela não cair. E eu queria também frisar, por que às vezes muita gente não gosta de falar a verdade? Porque a verdade incomoda. Então muitos profetas não gostam de anunciar a verdade, porque a verdade incomoda. Mas você conhece alguma pessoa honesta que já foi humilhada, achincalhada, injustamente? Como se ela fosse falso profeta? Temos. E tem o contrário. Pessoas que são desonestas, que são más, que são falsos profetas e que são exaltados, que são respeitadíssimos, que têm aquela banda de seguidores. Nós precisamos parar e nós precisamos pensar nisso. Vamos rezar, meus irmãos e irmãs, para que tenhamos a perspicácia, a capacidade e a coragem de identificar, para separar o joio do trigo, antes que se alastre por toda a nossa igreja. Apesar que eu tenho plena convicção, o Espírito Santo de Deus não permite que isso aconteça. E o pouco que ele permite que aconteça é para que nós estejamos atentos à ação do maligno no meio de nós. E como descobri-los? Jesus já ensinou. Quando ele diz, pelo fruto se conhece a árvore. Que o Espírito Santo nos instrua para que reconheçamos o que é verdadeiro, o que é bom e o que vem de Deus. Recebam a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria e de São José, o seu castíssimo esposo, desça sobre todos vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.